Especial como também o primeiro, o segundo e hoje o terceiro dia. Porque a palavra do nosso Deus, ela é especial, ela é viva. E nós, como vasos de barro, somos frágeis, mas carregamos, levamos dentro de nós um precioso tesouro, que é o Evangelho, o poder de Deus. Eu queria fazer uma enquetezinha com vocês, na verdade uma brincadeira. Eu trouxe a minha mala, já está ali quase pronta, porque amanhã cedo eu terei que ir embora. Mas quando eu entrar com a mala, eu queria que vocês cantassem aquela música, acho que ninguém conhece, é uma música muito antiga. Ai, 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 está chegando a hora... vocês conhecem? Mas só repete esse refrão. Tá? O dia já vem raiando. Eu tenho que ir embora. Eu só sei essa parte. Acho que vocês, muitos não conhecem, porque é uma música antiga, sabe? Então, espera aí. 1, 2, 3, valendo! Ai, ai, ai. Está chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Mais uma vez. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Está chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Vocês aprenderam essa música com os avós de vocês, foi? Tá bom. Pastor Idaí está presente? Pastor, eu quero pedir que o senhor venha aqui, por favor. Pastor Idaí ontem me presenteou com esse quadro, belíssimo quadro. Eu já conhecia essa mensagem, mas até então não tinha visto essa brilhante ideia. A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto, eles prepararam esse quadro, colocaram aquela fita dupla face. Eu acredito que muitos irmãos devem ter pendurado na porta do quarto ou na geladeira uma linda mensagem que mostra a diferença do que é ser velho e idoso, do que é ser velho e uma pessoa experimentada, como foi a série que eu preguei em 2017, e que uma irmã me trouxe um presente quando abriu o caderninho com as anotações do que ela fez naquele ano. Eu vou pedir para que o pastor Idair possa ler esta mensagem. Eu tirei uma foto, está aí o primeiro slide, para que vocês possam acompanhar. E quero encorajá-los, incentivá-los a essa brilhante ideia de vocês permitirem que essa mensagem também seja compartilhada com os ministérios de terceira idade, com as igrejas, para que as pessoas reconheçam o seu valor, a sua importância, porque a importância não está se o vaso é novo ou velho, mas se ele está cheio da graça, do poder de Deus. Amém? Amém. Então, pastor, vou pegar o microfone para o irmão. Isso. Pode vir aqui, ó. No púlpito, pastor, no púlpito. Muito bem. Muitas pessoas chegam a uma certa idade e acham que acabou. Pronto, não tem mais nada. Então, essa é a ideia, de mostrar e incentivar, que não é assim. O crente chega numa idade de mais experiência, mas ele não para. Por isso diz aqui, a diferença entre ser idoso e ser velho. Idoso é quem tem o privilégio de viver uma longa vida. Velho é quem perdeu a jovialidade. Idoso, você é idoso quando ainda sonha. Você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende. Você é velho quando já nem ensina. Você é idoso quando ainda tem planos. Você é velho quando só tem saudades.
Para o idoso, a vida se renova a cada dia que começa. Para o velho, a vida se acaba a cada noite que termina. Que você, quando idoso, viva uma vida longa, mas que nunca fique velho. Tá bom? Amém. Obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Esse aqui é meu. Esse é seu. Tá bom, Opa, obrigado. claro. Deus abençoe, pastor Idaí, sua vida, seu ministério. Pastor Idaí, que veio com a caravana da igreja, Primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto, acompanhado também do pastor Tadeu. Irmãos, ontem nós oramos, a pedido da IPI de São José do Rio Preto, estou certo disso? Né? Nós oramos pela vida do Tiago, pedimos por este irmão em Cristo, pai de um menino, se eu não estou enganado, uma criança, e nós aqui intercedemos em favor dele, e de mais um irmão que também ficou em pé, pedindo por sua saúde, pelo seu tratamento. Recebemos a notícia ontem à tarde que a cirurgia foi um sucesso. E assim como nós oramos, clamando, pedindo, nós queremos agora também orar, agradecendo ao Senhor as ricas bênçãos sobre a vida deste irmão, porque nós sabemos que o Senhor atende o nosso clamor. Assim como sabemos também que se ele não viesse a ser curado, e se o Senhor o chamasse, ele estaria hoje na presença do nosso Deus. Essa é a nossa esperança como servos do Senhor Jesus. O Deus que pode curar, mas o Deus que decide o que Ele quer fazer na vida de seus vasos, assim como também levar para a sua presença. Eu gostaria que nós orássemos em favor, agradecendo pelo Tiago. Queria chamar aqui o pastor. Pastor, já está aqui. Sim. Pois não. Sim. Graças a Deus. Vamos agradecer pelo milagre também na vida da sua irmã. O nome dela? Isaídes. Pastor, vamos orar então, agradecendo pela vida do Tiago, pela irmã Isaídes, que Deus possa estar cuidando da vida dos nossos irmãos, nos sustentando a cada dia. Vamos orar. Louvamos-te. Tá ligado? Tá. Louvamos-te, ó Deus, por tua grande bondade, misericórdia e fidelidade. Que bom podermos chamá-lo de nosso Pai. Pai amoroso, amável, Pai que nos acolhe como filhos amados do Senhor. Amém. Oramos por Tiago, por Isaídes, outros irmãos, e vemos que o Senhor ouve e atende às nossas orações. Por isso, Pai, queremos neste momento, nesta manhã, expressarmos juntos a nossa gratidão e a nossa alegria por termos o Senhor como nosso Pai, provedor, sustentador, cuidador. Amém. A Ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Que a alegria do Senhor continue fortalecendo as nossas vidas. Amém. 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 Obrigado, pastor. Deus abençoe. Continue, irmãos, orando pela vida e a recuperação do nosso irmão Tiago. José Lavapés está presente? Está aqui, né? José Lavapés. Irmãos, eu ontem saí para comprar vasos aqui em Caldas Novas. Falaram que tem vários lugares em que eles produzem aqui, essa região. É uma região também conhecida pela sua produção de cerâmica, de vasos de barro. E eu fui lá comprar, queria comprar vasos para todos vocês, mas descobri que o vaso daqui de Caldas Novas é mais caro do que da 25 lá em São Paulo. E aí não deu para comprar para todo mundo. Mas eu queria representar todo o grupo. Vocês são esse vaso de barro, cheios da presença do nosso Deus, do poder de Deus. E eu queria, então, usar a minha malinha aqui para presentear com vaso esse vaso de barro. Gostaria então de, pela atitude
que humilde, encorajadora, que na manhã de ontem o irmão José veio aqui e pediu perdão pelo copo de chá que ele derramou, quente, que queimou umas graminhas que estavam ali, né? Que não atingiu o pé de ninguém, mas representando toda a terceira idade, esse nosso encontro maravilhoso, esses dias que passamos juntos, eu quero então passar para as mãos do irmão José Lavapés, esse vaso de barro para o irmão José Lavapés. Esse vaso... Rapaz! Eita, nós! Ô, irmão José Lavapés, vou providenciar, rapaz. Fica na paz, meu bem. Ô, meu. Fica na paz, pastor. Tudo bem. Tá A gente entende isso como o querer de Deus. Entendi. Viu? Tá bom. Obrigado. Ah! Eu vou falar para vocês, só um momentinho. Eu quero falar para vocês que o vaso é pequeno para lavar o pé de cada um, mas nós vamos arrumar um maior, viu, gente? Tá bom? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Fiquei muito feliz. Gente, Deus abençoe. permito. Irmão José, não terminou não, vem aqui, irmão Zé. Esse vaso quebra. Só que esse vasinho aqui pequeno, Oh, glória a Deus. ele é duro na queda. Deixa eu ver aqui, vai. Será que quebra? Pode ser que quique, né? Esse vaso, ele tem marca-passo, tem colágeno. Esse vaso também, ele possui prótese. Bem sustentada, viu, irmão? Manda 2, vamos ver. Quebra ou não quebra? Ele quica! Segura um para cada um. Oh, com muita honra. Por favor. Irmão José vai estar distribuindo. E aí depois eu quero contar a história desse vasinho para vocês. Por favor, irmão Zé. Tem para todo mundo. Mas se você levar mais de um, vai ter gente que vai ficar sem. Então, um é seu, tá bom? Obrigado, irmã Berenice. A esposa ali, diaconisa, a irmã Berenice, a esposa do irmão José, está ajudando já a distribuir. Irmãos, deixa eu contar rapidinho para vocês essa história. Lá na igreja, em Vila Mariana, tem uma senhora. Vocês podem ir recebendo e ouçam, por favor, essa história. Tem uma senhora, e ela gosta muito de preparar lembranças para encontro de casais. Ela é muito prendada. E eu cheguei para ela e falei assim, irmã, eu estou indo para um congresso da terceira idade. Eu queria muito deixar uma lembrança para cada irmão do congresso, marcando esse nosso encontro. Será que a senhora conseguiria uns vasinhos? Aí ela, para pôr azeite, pastor? Eu falei, não precisa. Mas será que a irmã conseguiria alguns vasinhos para servir de lembrança do nosso encontro? Aí ela falou, pastor, eu vou pesquisar. Aí daqui a pouco ela veio e mostrou para mim, né? Falou, pastor, olha, tem aqui, ó. Eu falei, perfeito, irmã, é exatamente isso que eu quero. Aí eu expliquei para ela, né? Ela deu a ideia de pôr um imã, que com o imã você pode pôr na geladeira,
E deu a ideia também de colocar esse suporte, que também serve como chaveiro. Depois nós fizemos o teste, e aí descobrimos que com o suporte o ímã não fica preso na geladeira. Então, se você quiser usar da opção geladeira, você tem que tirar essa correntinha aqui, porque fica muito pesada para o ímã. Depois nós vimos que com a tampinha, você pode retirá-la, e dentro tem uma mensagem para você sempre recordar, pregar, falar para outros que estejam desanimados, que como vaso de barro, nós não devemos nos desfalecer, não devemos entregar os pontos. Agora, a parte mais bonita dessa história, eu gostaria que vocês escutassem também. Essa irmã, ela está passando um momento muito difícil. Ela tem 3 filhos, 2 já se casaram. E o mais novo, caçula, que já é um jovem, um rapaz bonito. Jovem bonito. Já está próximo dos 30 anos, 20 e poucos anos de idade, 28, 27. Esse rapaz entrou num quadro de depressão muito forte. E a depressão o levou a um diagnóstico de síndrome do pânico. Ele não sai nem de casa. Então essa irmã começou a fazer essas lembranças e pediu a ajuda do filho jovem, que está em casa, para que ajudasse ela a confeccionar, a preparar essa lembrancinha para vocês. Quando ela me entregou no sábado, um dia antes de eu vir para cá, eu falei, irmã, quanto é que ficou aí o investimento dessas lembranças? Porque eu tenho que passar a nota para o Marcos Mota, Palavra da Vida, Caldas Novas, para poder receber e acertar com a senhora todo esse investimento. E aí a irmã chegou para mim e falou assim, pastor, esse é um presente que eu estou dando para os irmãos, não estou cobrando nada. E o meu filho, que está passando por um momento tão difícil dentro de casa, ficou me ajudando, e a gente conversando da palavra. E aí, mãe, para que é isso? Tal? É para a terceira idade, meu filho. Será que vão deixar passar lá no embarque? Será que vão achar que é alguma coisa? Vão prender o pastor por causa disso, né? Ele brincando. E aí ela comentou, pastor, meu filho brincou comigo quando a gente estava fazendo isso, e ele tem passado por um momento muito difícil. Então, qual o presente que a gente pode, melhor, a gratidão que a gente pode dar com relação a essa oferta? Ore por esta senhora e pelo filho dela. É só lembrar, você não precisa mencionar, eu não vou falar o nome aqui, está sendo gravado, não quero expor ninguém, embora se ela estiver acompanhando agora a transmissão do culto, ela sabe que eu estou falando dela. Mas, Senhor, abençoe e cure este jovem com depressão, esta mãe que me deu esse presente. Então, ore em favor dessa família, por este jovem também, para que ele seja restaurado, volte ao mercado de trabalho, saia de casa e continue sendo luz nesse mundo, sal nessa terra. Amém? Então, está aí o presente para vocês. E o outro no final, assim que terminar esse nosso tempo juntos aqui. Bom, gostaria de terminar esse nosso momento, depois do que nós já falamos sobre vaso de barro. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15, e também versículo 17 ao versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15, e do versículo 17 ao 18, vai aparecer aqui em cima, diz a palavra do nosso Deus. Agora que eu vi, no último dia que tem uma TV aqui de frente para mim. E de vez em quando eu fico olhando aqui para trás, aqui, mas está aqui na minha frente o negócio. É mais fácil assim. Tá bom. Vamos lá, irmãos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei.
também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Agora o versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, Senhor, por este momento, pela leitura da Tua palavra, Senhor, que é viva e que toca os nossos corações. Peço que mais uma vez o Senhor fale comigo, use a minha vida. Eu reconheço que sou um vaso de barro, que sou frágil como os meus irmãos são frágeis, mas peço que o Teu poder, a Tua graça, esteja sobre a minha vida e que eu possa falar não de mim, que não seja eu o mensageiro, mas a Tua mensagem, que não seja o obreiro, mas a Tua obra, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. A nossa esperança, irmãos, não está no que vemos, mas no que nós sentimos. A nossa esperança não deve estar naquilo que nós estamos vendo agora, mas no que nós podemos sentir agora. O apóstolo Paulo nos deixa esse exemplo muito claro. Ele vai nos lembrar que as aflições, elas afetam o corpo, mas renova o espírito a cada dia. Paulo vai dizer também que o corpo, ele pode ficar cansado, doente, envelhecido, mas o espírito pode estar mais maduro, mais forte, mais renovado. Quando nós pensamos no vaso frágil, mas olhamos ao mesmo tempo para o poder de Deus, nós podemos perceber isso claramente na vida de homens e mulheres do Senhor. Com isso, podemos dizer que não há rugas no espírito. Podem existir rugas na nossa face, no nosso rosto, pode existir o cansaço do nosso corpo, mas não existe rugas no espírito. Assim como também não há fraqueza na alma. Se ela existe, não é por causa da condição física, mas sim pela falta de alimento, de fé, de entrega das nossas vidas ao Senhor. Uma fraqueza na alma não está na situação de condição condicional ao nosso estado físico, mas sim a questão da nossa fé, da nossa dependência no Senhor. Por isso, enquanto o homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova. Podemos também lembrar que enquanto o homem exterior está perdendo a batalha, enquanto o nosso exterior vai se tornando cada vez mais cansado, mais sobrecarregado, o nosso homem interior, a nossa vida interior, pode estar cada vez mais crescendo na fé. Isso Paulo vai lembrar quando ele diz no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. As aflições são pesadas e contínuas, mas vistas sobre a perspectiva eterna, é algo leve e momentâneo.
quando eu olho para as aflições que eu passo agora, as dores que eu sinto, as dificuldades que eu enfrento, mas quando eu olho para esse eterno peso de glória, não há como comparar. Não há como comparar 100, 110, 90, 80 anos diante da eternidade, da glória que irá chegar, do momento em que iremos desfrutar, do que não é leve, não é algo momentâneo, mas sim eterno. Quando eu tenho a perspectiva no que é eterno, na eternidade, na vida eterna, no meu Senhor, eu olho para esses meus problemas aqui, para esse mundo, para esse tempo, como algo muito pequeno e passageiro. Claro que ninguém quer sofrer, ninguém quer enfrentar dificuldades, ninguém quer se submeter a uma cirurgia, ninguém quer ficar prostrado numa cama. Mas mesmo que tudo isso aconteça, Paulo vai lembrar que esse tempo é muito pequeno comparado ao peso de glória, acima de toda a comparação, aquilo que está por vir, aquilo que vai acontecer no momento em que nós nos encontrarmos com o Senhor. Também no versículo 18, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ele vai lembrar que as coisas reais, elas são invisíveis e não são palpáveis. O que na verdade é real, eterno, nós não conseguimos palpar, nós não conseguimos tocar agora. Aquilo que é passageiro, sim. Essas são coisas permanentes. As coisas permanentes são eternas, mas as que não são permanentes, a gente pode tocar, a gente pode ver, a gente pode degustar, a gente pode apreciar, mas vai embora, vai passar. Mas o que é eterno, não. Não vivemos por aquilo que nós vemos. Aquele que tem a noção, a certeza da esperança, aquilo que ele não vê, mas o que ele sente, ele não vive por aquilo que ele vê. Ele vai lembrar que, no versículo 18, que as coisas que não se veem, essas coisas são importantes. Essas coisas que nós não vemos, elas não são temporais, porque as que são temporais é aquilo que nós estamos vendo agora. Ver você agora aqui na minha frente, isso é temporal. Esse nosso corpo físico, ele é temporal. Mas o nosso espírito, nós sabemos que é eterno. A fé é a convicção de que a nossa pátria está no céu. Nós encontramos exemplos de homens e mulheres na Bíblia que depositaram a fé verdadeira, não nas coisas que eles estavam vendo no momento em que viveram, mas no que eles acreditavam que iria acontecer. Um exemplo está lá, muitos exemplos nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus, muito conhecido como a galeria da fé. Eu separei 2 personagens bíblicos que demonstraram isso, pela fé. Um deles foi Abraão. Lá no capítulo 11 de Hebreus, convido você a abrir a sua Bíblia, no versículo 9 ao versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Mas olha o que diz o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Esse homem peregrinou pela terra, passou por situações difíceis e também se tornou um homem muito rico de sua época.
Mas a palavra de Deus nos mostra no Novo Testamento que ele viveu pela fé não por vistas. Não era pela quantidade de animais que ele tinha, não era pelas tendas, pelos lugares por onde ele passou, mas por um lugar que ele sabia que iria chegar, o momento em que ele estaria na presença do Senhor, e que esse edificador, esse arquiteto que é Deus, não é uma casa aqui na terra, mas uma morada eterna no céu. O capítulo 5 de 2 Coríntios nos traz essa ideia. O nosso tempo não vai nos permitir ler do versículo 1 ao versículo 10, mas olha o que diz no capítulo seguinte do que nós estamos estudando desde o primeiro dia, que fala sobre tesouros em vasos de barro. No capítulo 5, olha o que o apóstolo Paulo diz com essa ideia, dando continuidade ao versículo 18 do capítulo 4. Sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos. Nesse corpo, agora ele está falando de casa, mas de corpo, do nosso corpo aqui, gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial, porque na presença do Senhor, irmãos, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá tristeza, nem marca-passo, nem colágeno, nem remédio para pressão, nem remédio para diabetes, não vai ter nada disso. E se você comer no céu, que nem você comeu aqui em Caldas Novas, lá você não vai passar mal. Não vai nem precisar subir na balança para ver como é que está o peso. Também não. E se no céu tiver sauna, pode ficar à vontade, que não vai sair de lá tendo que ir para a ambulância. Porque teve um irmão que entrou na sauna essa semana, e eu falei para ele, você pensa em voltar na sauna? Ele falou, penso. Então tá bom, tem 5 irmãos aí, nós vamos amarrar uma corda, você entra, que nem o sacerdote, né? Amarra uma corda e você entra. E a gente grita. E aí daqui a pouco o irmão fala, Turi! Turi! Tá ouvindo o Turi responder? Não, puxa porque ele está queimando lá dentro. Se lá no céu tiver sauna, a pressão do Turim não vai subir. Agora tem uma campainha, que ele balança aqui. Toca aí a campainha. Socorre que está queimando lá dentro. É assim. Irmãos, lembra que Paulo vai dizer, e eu falei isso para vocês ontem, aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós devemos falar o que cremos. Você crê no céu, crê na vida eterna, você quer estar com Jesus, se você crê nisso, fale. Mas se você não crê nessa promessa, não abra os seus lábios, não fale isso, porque é só para quem crê. Se alguém aqui nesta manhã que ainda não recebeu a Jesus como Salvador, a certeza da vida eterna, de que este corpo está perecendo, essa carne está morrendo, mas o peso de glória é maior, porque nós vamos desfrutar da eternidade, algo que não tem como comparar perto do que nós passamos aqui, irmãos, então podemos dizer isso a todo tempo. Mas se você ainda não tem essa fé, se você ainda não tem essa certeza, o Senhor quer encher o vaso. Você é frágil, mas o poder dele pode ser também derramado sobre sua vida. Amém. E sabe como é que isso acontece? No momento em que você se humilha, reconhece que é pecador, que como vaso você pode quebrar, ficar em pedacinhos, você pode morrer a qualquer momento, e a salvação veio a você através de Jesus Cristo.
E quando você recebe o Filho de Deus, quando você reconhece que Jesus derramou na cruz os seus pecados, Ele morreu por nós e ressuscitou. E quando pela fé você entrega a sua vida a Jesus, então você está seguro de que este corpo está morrendo, mas cada dia mais nós estamos indo para junto do Pai. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 27, nós temos um outro exemplo de um homem que viveu pela fé, não por vistas, mas por aquilo que ele acreditava. Moisés foi também um homem que viveu pela fé. Olha o que diz o versículo 27, eu estou terminando, o calor está um pouquinho intenso aqui. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado. Olha o que diz aí, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, Moisés nos dá esse exemplo. Ele olhava para aquilo que era invisível, ele depositava confiança naquilo que ele não conseguia ver, mas que pela fé ele acreditava. Enfrentou Faraó, saiu, largou todas as riquezas. Ele falou, não quero isso, eu quero é Deus na minha vida. Foi confrontado, sofreu. Olha, passou realmente um perrengue, como as pessoas costumam dizer. Peregrinou, liderou um povo extremamente difícil. Foi um vaso usado por Deus, mas esse homem, ele viveu a sua vida olhando para o invisível. Aquilo que você e eu não conseguimos ver, mas se fecharmos os nossos olhos, quando meditamos na palavra de Deus, quando falamos com o Senhor, podemos sentir. Muito obrigado, irmão. Por isso, irmãos, eu termino nesta manhã deixando um pensamento que, depois de conviver alguns anos, agora são como pastor 20 anos, mas 5 anos da minha vida dedicado ao ministério da terceira idade, mais próximos, os irmãos da terceira idade, eu comecei a pensar, talvez, naquilo que eu poderia dizer um dia, ouvindo esses irmãos. E o próximo slide eu quero deixar esse pensamento com os irmãos. O melhor está por vir. Vê se alguns desses pensamentos já passou pela sua mente. E que você possa transformá-lo em oração, em temor, em entrega da sua vida ao Senhor, pensando na eternidade. Se você está tirando foto, pode tirar, mas tenho a cópia, o papelzinho para vocês no final. Diz assim, o melhor ainda está por vir. Senhor, Tu sabes melhor do que qualquer pessoa que eu estou envelhecendo. Peço para que eu não seja levado a querer manifestar a minha opinião sobre cada assunto em cada ocasião. Liberta-me do desejo de tentar endireitar todos os problemas da minha família. Mostra-me que eu posso estar errado, que eu seja útil e não mal-humorado e mandão, e que no final de tudo eu possa ter tido bons amigos. Eu quero convidar aqui o irmão Jurandir. Ele vai louvar ao Senhor com um hino que diz, breve vem o dia. E que você possa nesta manhã fazer desse hino a sua esperança na sua vida cristã. Que você possa, através desse louvor, transformar seu modo de ver as coisas. De perceber que cada planta, cada folha, cada detalhe que os seus olhos possam enxergar, isso vai passar. Mas também de lembrar que quando pensamos na eternidade, no céu, isso vai durar
para todo sempre. Então, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Paulo, assim como outros homens e mulheres, vasos de barro, ande não mais por aquilo que você está vendo, mas ande pela fé, e que o Senhor o conduza para que você, meu irmão, minha irmã, possa ser um vaso de barro, cheio do Espírito, do poder de Deus, para levar as boas novas do Evangelho até o dia em que o Senhor nos chamar para a sua presença. Irmão Jurandir, acho que sim. Tá ligado?